estudantes da primeira série! Neste vídeo vamos falar sobre verbos e os verbos ser, estar, ter no presente do indicativo, tá certo? O gênero textual que vamos usar é a tarjeta postal, ou seja, o cartão postal. O verbo ser em presente de indicativo e suas funções. E os objetivos: compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. Vamos a reflexionar. Nós temos aqui alguns textos, algumas imagens que representam alguns pontos bonitos e importantes de acordo com cada cidade. Então, na primeira nós temos ali uma representação, uma foto, né, da Vila Velha, Antonina, né? Não sei se vocês conhecem, a Serra do Mar também, a descida de trem. Conheces estes lugares? E aí, será que vocês já conhecem ou já ouviram falar? Vamos a reflexionar. Nós temos aqui, ó, nesse primeiro texto, nessa primeira imagem, nós temos aqui uma pessoa segurando parecem várias cartas, mas veja que tem fotos, de repente no verso tem aqui uma parte escrita. Do que se trata, né? Olha aqui outra representação de outro ponto turístico, Foz do Iguaçu. Em que momentos recebemos ou enviamos fotos assim? Seriam fotos comuns? Não, estamos falando do cartão postal. Em que momentos seriam? Olha lá. Seriam em passeios, viajes a trabalho, visitas a familiares ou a amigos. E aqui nós temos também uma outra foto representando um lugar muito bonito aqui do nosso estado, né? Ponta Grossa. Olha só que bonito. Observa a imagem, veja só essa imagem. Então, dependendo esse lugar possivelmente seja um dos pontos que mais chamam a atenção, né? E aí eles fotografaram, né? Nesse primeiro texto nós já temos a primeira atividade. Esse texto é uma carta. Letra B, uma tarjeta postal, ou seja, um cartão postal. Letra C, uma mensageria instantânea, uma mensagem de momento, ou seria a letra D, um bilhete? A B. E aí, que pensaram? Se vocês marcaram a opção B, vocês acertaram. Então, aquela imagem, aquela foto é um cartão postal. Olha lá, o que é um cartão postal, gente? Uma tarjeta postal em espanhol. Então, la postal o tarjeta postal é uma fotografia em forma rectangular que é enviada por correio postal e não requer de sobre. Ou seja, o cartão postal, gente, é uma fotografia e ela vem na forma retangular, tá? Ela é enviada por correio e ela não precisa de envelope, tá certo? Olha lá, outro cartão postal, olha que imagem, que monumento, né, gente? Olha a construção, essa arquitetura, e parece ser bem grande, porque quando a gente para analisar, olha o tamanho das janelas, a quantidade, veja que as pessoas circulando na frente, então vemos que é uma construção muito importante para essa região, né? E valia a pena ser também um cartão postal.
Então, no cartão postal, o texto suele ser curto e sencillo, ou seja, é um texto que costuma ser curto e ele é simples, tá? A gente pode também escrever atrás dele o endereço, ou seja, para onde eu estou enviando, e se envia durante los viajes. Durante a minha viagem, estou viajando para um certo lugar e achei interessante enviar um correio, um cartão postal. Em el reverso, ou seja, atrás do cartão, ele é dividido em duas partes. Na parte da esquerda, a gente põe a mensagem, né? Para quem eu estou mandando, eu escrevo lá um conteúdo, um textinho. E na parte direita, eu coloco o selo e eu coloco o endereço do meu destinatário, para quem eu estou enviando, né? Para que essa postagem chegue até lá. Veja nesse exemplo, ó, mira el ejemplo abajo. Então, aquela foto, gente, tá mostrando aqui que é de Santiago de Compostela, na Espanha, tá? Desse lado esquerdo, nós temos o texto, a mensagem que eu estou escrevendo para essa pessoa. E aqui do lado direito é o endereço dela, tá? Para onde vai chegar. E olha só, o selo para ser encaminhado. A estrutura, né, desse postal, como que ele funciona, como que ele está esquematizado. Então, na primeira parte lá do texto, do lado esquerdo, tá, gente, da mensagem, eu começo sempre indicando o lugar e a data. Depois eu coloco uma saudação. Eu escrevo um texto, né? Eu tenho o corpo do texto, depois eu tenho a despedida e por último eu coloco a minha assinatura. Olha só, nesse exemplo mais uma vez, né? Eu tenho aqui, ó, o lugar, Granada, ó, lugar e fecha, né? Então, ó, lugar e a data. Quando que foi escrito? Olha o texto aqui todo, olha aqui a saudação, saludo, hola família. E aí, como estás? Estou muito bem em Granada, he conocido muita gente na residência, são muito simpáticos. Hemos visitado a Alhambra, el Generalife y el Albaicín. Por ahora, lo que más me gusta ha sido la comida. Está todo muy rico. Os encantarán las tapas y la gente. Es una ciudad tranquila. Un abrazo. Olha a despedida aqui, ó. Um abraço. E firma é a assinatura, tá certo? Segunda atividade, em la postal suele haver saludos e despedidas, ou seja, numa postal costuma ter saudações e despedidas. Separa em duas colunas os saludos e as despedidas. Então aqui tá tudo misturado. Vocês vão separar aí no caderno de vocês qual é a parte das saudações e a parte das despedidas, tá certo? Um ratito. ver, estudiantes. E aí, o que vocês marcaram? Como vocês dividiram essas saudações e despedidas? Veja só, acertou quem colocou como saudação, ou seja, como saludo. Estimada Julia, queridos padres, amigo Pablo, querida abuelita, hola amiga, que tal?
Amor de mi vida. Veja as saudações e as despedidas, né? Um beijo, hasta luego. Besitos de tu hija, nos vemos pronto. Hasta pronto. Um abraço. Perceba que a gente consegue mais ou menos entender o espanhol, né? Tem essa facilidade por ser muito próximo da língua portuguesa. E veja que a maioria das saudações, se a gente parar para analisar, a própria pontuação também nos indica que vai ter um complemento ali, né? Ó, estimada Júlia, queridos padres. E nas despedidas também, né? Então veja só que é tudo muito próximo à língua portuguesa e até mesmo a pontuação, de certa forma, nos indica esse fechamento de texto, tá? Então passando aqui, ó, empleo del verbo ser em presente de indicativo. Então vamos entender como é que funciona o verbo ser. Quando se usa o verbo ser para indicar uma profissão, profissão. Eres periodista, veja, eres periodista, eu estou me referindo a uma pessoa de uma maneira informal. Por quê? Porque é o verbo ser conjugado para tu. Identificar uma persona o cosa, esta es Elvira, então eu posso também utilizar desta maneira, eu estou indicando aquela pessoa, a Elvira, né? Esta é a Elvira, eu estou apresentando ela. Descrever personas o cosas, somos rubios e altos, altos e rubios, veja só, gente, somos quer dizer que eu mais alguém, primeira pessoa do plural, né? Eu mais alguém, tá certo? Quando se usa o verbo ser para indicar, gente, origem, procedência, por exemplo, sois francês, sois francês. Veja que o verbo ser está conjugado para com quem eu falo, só que está no plural. E esse com quem eu falo seria a segunda pessoa, né? Seria então vosotros. Vosotros sois francês? Possessão, pertenência também são as outras formas de se usar o verbo ser. Estes livros são del Senhor Gomes. Veja que o livro pertence a quem? Ao Senhor Gomes, né? Então, são. Quem é que são? Estes livros. Então, o verbo ser está conjugado para os livros que são eles na terceira pessoa do plural. E aí eu preciso fazer essa combinação, né? Se eu tiver o verbo ser conjugado no singular, ele não se encaixaria aqui, porque eu tenho como referência para o verbo ser um substantivo que está no plural, né? Então, se fosse assim, por exemplo, estes livros, não, por quê? Porque estaria no singular, tá bom? Ele concorda com esse sujeito, não com seu complemento. La língua em uso, então nós temos uma tabela aqui indicando a conjugação do verbo ser no presente do indicativo. Veja só, quem fala, as pessoas do discurso, vamos retomar, as pessoas do discurso, quem fala? Sou eu no espanhol, yo. Com quem eu falo? Com tu. Olha só, tanto no português como no espanhol. Na nossa região, nós temos uma variante, nós trocamos o tu por você. E aí, com isso, a gente troca também, a gente empresta a forma verbal conjugada da terceira pessoa, tá? Do com quem eu falo. E aí, de quem eu falo? Terceira pessoa do singular. Ele, ella ou usted. Veja como que é o no espanhol, seria es. Essa é a forma verbal correta no presente do indicativo do espanhol. Agora nós temos a parte que está no plural, com quem eu falo mais alguém, né? Quem fala mais alguém, desculpa. Eu e mais alguém, nosotros ou nosotras. Do verbo ser, somos. Veja, igualzinho no português. Vosotros ou vosotras. Com quem eu estou falando, não é verdade? E esse vosotros ou vosotras, olha a forma verbal como ficaria. Ellos, ellas ou ustedes, terceira pessoa do plural agora, são muito semelhante ao português também. Não é igual, mas é muito semelhante. E vamos para a atividade 3.
Completa los espacios con el verbo ser de acuerdo con el sujeto. Vamos explicar um pouquinho mais aqui, né? Então, vocês vão completar esses espaços, o espaço com o verbo ser, de acordo com o sujeito, tá? Hola, soy Marta, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Santiago e... Como seria o verbo ser? E ser de Panamá? Vamos ver se vocês conseguem conjugar. Um ratito. Vamos ver como que vocês fizeram. Como vocês completaram? Será que vocês acertaram? Hola, soy Marta, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Santiago e soy de Panamá. Veja que esses sinais no início da frase, eles estão indicando um travessão, né? O nome é travessão. E quando eu uso o travessão? Vamos recordar lá da língua portuguesa mesmo, que é a mesma regrinha. O travessão eu uso em diálogos. Se eu estou conversando com alguém, eu não vou conversar sozinha, não é verdade? Eu estou falando com alguém. E aí, nesse caso, ele usa o soy, por quê? Porque ele está falando dele mesmo, né? Olá, ó, soy Marta, quer dizer que nesse travessão quem falou foi a Marta. E ela pergunta para outra pessoa, que tal? Ou seja, como é que você está? Né? E essa outra pessoa responde, muito gusto! Me llamo Santiago, muito gosto em conhecer você. Eu sou o Santiago e eu sou do Panamá. Olha só a forma verbal sou, soy, muito semelhante, não? Na atividade 4, vou explicar para vocês. Olha, completa as frases conjugando o verbo ser no presente do indicativo. Muito semelhante, né? Então, nestas frases, olha como vocês vão ter que conjugar, combinando, identifiquem o sujeito, recordem lá o que é sujeito, como é que vocês viram lá na língua portuguesa para identificar esses elementos das frases, tá? Então, na letra A, los turistas ser venezolanos. Como é que eu conjugaria, como é que eu combinaria o verbo ser com esta frase toda, com todas essas informações? Letra B, yo, quem seria essa pessoa, né? Quem está falando? Primeira pessoa do discurso, né? Então, nessa primeira pessoa do discurso no singular, que sou eu, olha, eu ser estudante de física. Como é que eu combinaria o verbo ser dentro deste contexto? Letra C, tu, olha só, mudou já a pessoa do discurso. Tu ser mexicano, verdade? Tu ser mexicano, verdade? Será que eu conjugo dessa forma? Será que o verbo ser fica assim? Veja como é que ele combinaria com esses elementos aqui. E na letra D, vosotros, outra pessoa do discurso, ó, vosotros, ser alemanes. Como é que eu combinaria o verbo ser com esses elementos aqui dessa frase? Com quem ele combinaria? A ver? Um ratito.
A ver? E aí, como é que vocês fizeram? Como é que vocês responderam? Será que vocês acertaram? Olha só, gente, na letra A, los turistas são venezolanos. Por que são, professora? Porque los turistas são eles. Eles, terceira pessoa do plural. Então, a gente precisa combinar, conjugar o verbo para essa pessoa do discurso, tá? Fazendo a adequação necessária ali. Letra B, eu sou estudiante de física. Olha só, gente, o verbo ser conjugado para a primeira pessoa do discurso. Opa! Na letra C, tu eres mexicano, verdade? Então, veja que o verbo está conjugado para a segunda pessoa do discurso, tu. E na letra D, vosotros sois alemanes, sois. Então, o verbo está conjugado para a segunda pessoa do plural. Felicitações, parabéns para quem acertou. Atividade 5. Indica a função do verbo ser em las frases. Observa o modelo. Soy argentina, indica a origem. Então, olha só, gente. Vocês vão indicar a função do verbo ser. Como é que vocês vão indicar? Então, nós temos ali a frase, ó, soy argentina. Essa é a frase do exemplo. Soy argentina. E esta informação com o verbo ser está indicando o quê? Origem, correto? Então, nessa indicação de origem, vocês vão ver também as outras. O que elas estão indicando? Olha lá. Letra A, Carmen é pintora. O que será que o verbo ser está indicando? B, esta é Ana. O que será que está indicando? Letra C, somos altos e gordos. Será que o verbo ser está indicando o que aqui? E na letra D, estes livros são del Senhor Pérez. A ver? E aí, será que vocês acertaram os exercícios? Vamos ver na correção. Olha lá, letra A, Carmen é pintora, indica profissão. Será que vocês acertaram? Espero que sim. Letra B, esta é Ana, identifica uma pessoa, está identificando uma pessoa. Somos altos e gordos, describe la persona, está descrevendo uma pessoa. Será que vocês escreveram parecido com isso? Ou na letra B também, olha lá. Indica possessão, possuir algo. Estes livros são del Senhor Pérez. Está indicando a posse, né? Então, esses livros pertencem ao Senhor Pérez. Eu espero que vocês tenham acertado tudo. O que nós aprendemos? Características del gênero la tarjeta postal. Empleo e funções del verbo ser em presente de indicativo, tá? Então, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la próxima!